Chegamos ao mar aberto, novas oportunidades e novos rumos, para nos guiar em nosso último painel acerca do futuro da democracia na era digital. Convido o senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal e membro do Conselho Consultivo do FIB, Luiz Gonzalez, jornalista moderador, e Vitalino Canas, presidente do FIB. Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Embora o título dessa mesa seja autoexplicativo, eu queria fazer uma provocação inicial, que é a seguinte. A era digital deve ter começado há uns 50 anos atrás, por volta do final dos anos 60, começo dos 70. E a democracia há mais de 200. E por que nós estamos discutindo agora, hoje, o futuro da democracia na era digital? Por que estão escrevendo tantos livros sobre os riscos que a democracia tem corrido nessa quadra do mundo? Um pouco eu deixo assim a primeira provocação. Eu queria começar com o professor Vitalino. Por que nós estamos discutindo isso, professor? Muito boa tarde a todos. Eu acho que estamos a discutir isso porque estamos muito preocupados com respostas que não temos para algumas perguntas que podemos fazer e devemos fazer, mas que não conseguimos ainda entender. Eu queria começar por dizer que o debate que está a assistir-se, e aguardamos todos com muita expectativa aquilo que o ministro Gilmar Ferreira Mendes nos irá dizer aqui sobre o assunto, uma vez que é um observador atentíssimo e um conhecedor profundo da realidade brasileira, num ponto de observação vital em relação ao desenvolvimento democrático. Portanto, aguardamos com muita expectativa aquilo que nos irá dizer. Fiquei hoje também impressionado pelo facto do presidente brasileiro ter referido no seu discurso que irá haver uma proposta que irá entrar no Congresso para a semana sobre justamente este tema, ou que está relacionado com este tema. Portanto, este é um tema atual. E eu queria aqui dizer o seguinte: o debate que se está a travar neste momento no Brasil, tal como também o debate que se está a travar nos Estados Unidos da América, são debates que excedem em muito a realidade brasileira e a realidade americana. Ou seja, eu diria que pela influência que o Brasil tem no sul global, e que os Estados Unidos da América têm no norte global, estes são os debates vitais para a democracia dos próximos tempos. E olhamos com muita expectativa aquilo que se irá passar no Brasil. Eu não queria aqui, enfim, depois iremos dialogar, queria aqui apenas referir o seguinte: o conceito de democracia evoluiu ao longo dos tempos. Já se falou aqui do sorteio na democracia ateniense, e poderíamos falar da democracia direta ateniense. O conceito de democracia em Atenas era, obviamente, diferente do conceito de democracia, da chamada democracia madisoniana, ou da democracia representativa, que a Revolução Francesa depois também veio aperfeiçoar. E esses dois conceitos de democracia são também muito diferentes do conceito de democracia que acabou por se consolidar depois do final da Segunda Guerra Mundial e que nós podemos designar por democracia pluralista ou por poliarquia, utilizando o conceito que foi empregue por Robert Hadal. Todos esses conceitos são diferentes, todos eles são democracia, mas todos eles são diferentes. O que é que se alterou, ou o que é que esteve na base das alterações que levaram a essas evoluções da democracia? Alterações ao nível da forma de comunicação e ao nível dos instrumentos de comunicação e das tecnologias de informação, que se foram alterando ao longo dos tempos e que foram levando a que os conceitos de democracia viáveis em cada um dos tempos também fossem alterando. Ao longo dos tempos também nós tivemos, encaminhando para mais algumas ideias de resposta à sua pergunta,
nós, ao longo dos tempos, também assistimos a que todas as evoluções destes conceitos políticos, designadamente do conceito de democracia, foram evoluções demoradas. Em alguns casos, demoraram centenas de anos. Houve tempo para estudar, houve tempo para observar, houve tempo para prever, houve tempo para maturar. Os filósofos e os pensadores políticos do iluminismo tiveram séculos, apesar de tudo, ou dezenas de anos, apesar de tudo, para pensar aquilo que estava a passar-se ao nível do processo político e da evolução do processo político. E, portanto, tiveram tempo para prever, e tiveram tempo para propor, e tiveram tempo para se adaptar. Aquilo que se está a passar nesta altura, e é esse o motivo da preocupação, aquilo que se está a passar nesta altura é que no nosso tempo nós não temos tempo para prever, não temos tempo para pensar e não temos tempo para nos adaptar. Aquilo que hoje está a passar-se e para o qual estamos a procurar resposta, amanhã já não é válido, já não existe, já há outra coisa diferente. E isso cria incerteza, cria, obviamente, uma situação de preocupação. E, portanto, as respostas que estamos a tentar obter, e creio que aqui iremos certamente contribuir para essa reflexão e não propriamente para a solução, mas pelo menos para a reflexão, as respostas que estamos a tentar obter, temos sempre a sensação que são respostas que podem ser válidas por algum tempo, mas que seguramente já não serão daqui a algum tempo. E também não temos a certeza de que a democracia, tal como a conhecemos hoje, seja viável daqui a algum tempo. Há teses da evolução cíclica da política, que vêm desde os gregos antigos, que já diziam que a democracia sucederia a aristocracia, depois viria a tirania, depois viria outra vez a democracia. Portanto, a tese dos ciclos políticos é algo que vem de há muito tempo. E o receio que eu sinto que, por vezes, já começa a pairar nas nossas mentes é se o ciclo da democracia não estará outra vez a ser ameaçado pelo próximo ciclo, que já não será da democracia. É para isso que nós temos de encontrar a resposta. Ministro, aproveitando a fala do professor Vitalino, o senhor viu de perto a experiência brasileira nas eleições de 2018 e depois 2022. E, usando esse raciocínio, essas eleições foram muito marcadas pelo uso das redes sociais e dos aplicativos de mensagem, que é a mudança dos meios de comunicação, das ferramentas de comunicação a que o professor Vitalino se referiu. Vendo essas experiências, vai mudar a democracia ou os meios têm que se adequar às regras democráticas que a civilização trouxe até agora? Boa tarde, Gonzalez. Boa tarde, professor Vitalino. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar participando desse painel do FIBIC sobre uma questão tão relevante. E a gente participa e aceita um convite como esse, sabendo que não tem as respostas, né? Por isso, não tem o compromisso de resolver os problemas que estão, desde já, colocados. De fato, eu acho que, como já foi historiado aqui, já pelo Gonzalez e também pelo professor Vitalino, a história da democracia, como nós a conhecemos, também é uma história das ameaças à sua existência. Não é? Sempre se fala, tanto é que são vários os autores, se nós formos aí ao Google, que falarão sobre a crise de democracia. Né? Vários textos com esse título, porque há sempre promessas incumpridas ou não cumpridas que resvalam para insatisfações. No painel anterior já tivemos essa abordagem, a necessidade de ampliar a representatividade para além dos modelos tradicionais. Mas um tema que foi colocado agora pelo professor Vitalino é a questão do tempo. Antes, nós falávamos, como você acompanhou tantas vezes no Brasil, por exemplo, necessitamos da reforma política. E discutíamos o problema da nossa representatividade e precisamos enxugar o sistema partidário, em suma, vários debates sobre isso. E, aparentemente, tínhamos tempo para nos debruçarmos, tanto é que
uma reforma política que foi gestada e que depois o Supremo Tribunal Federal, sobre a cláusula de barreira, e o Supremo Tribunal Federal veio, afinal, declarar inconstitucional, tinha uma vacatio legis de 10 anos. Não é? Portanto, muito censurada hoje, até como se fosse um grave erro do tribunal. Hoje já não se tem essa expectativa. No Brasil, nós tivemos, talvez, aí seja um dado que nós precisamos atualizar. Talvez nós não estivéssemos atentos a esse fenômeno quando veio a eleição de 2018, dessa mudança de paradigmas trazido pelas redes sociais. Tanto é que os partidos tradicionais, e aqui temos pessoas que participaram desse processo, estavam muito interessados naquela conta de minutos na TV, soma de apoios para minutos na TV, e não levaram em conta a realidade que estava em mutação. E, ao fim e ao cabo, ganha a eleição, aí tem outras circunstâncias, alguém que tinha menos de 1 minuto na TV. Portanto, não foi a TV que decidiu as eleições, mas, muito provavelmente, as redes sociais. Esse é um dado preocupante, não é? E, de qualquer forma, as redes sociais, e aí há vários exemplos que nós temos no mundo, a partir da questão do Brexit, a Cambridge Analytica, a eleição do Trump, a própria eleição de Bolsonaro no Brasil, vai mostrar como se pode usar as redes sociais para fins eleitorais. E aqui também, devo dizer, e é uma outra singularidade do nosso sistema. O Brasil foi se institucionalizando ao longo dos anos. No Brasil não poderia ocorrer, como não ocorreu, um fenômeno como aquele que nós vimos na eleição do Trump, com aquela discussão sobre cédulas ou contagem de votos e uma conversa entre Trump e um secretário de Justiça dizendo vê se arranja mais uns votos para mim, porque não há como arranjar votos hoje. Nós temos a Justiça Eleitoral. Mas onde a justiça... E onde temos, na verdade, uma imensa segurança de que aquilo que for depositado na urna será efetivamente contabilizado. Mas nós tínhamos um aprendizado, porque a Justiça Eleitoral no Brasil é uma agência das eleições, como um todo. E então ela também regula a propaganda eleitoral. E, em 2018, nós éramos bastante ingênuos em relação a isto. Nós não tínhamos atualidade em relação a isso. Eu sou de uma outra era da Justiça Eleitoral. Quando nós discutíamos, Gonzalez, direito de resposta, tirar 1 minuto da TV, cancelando, portanto, o tempo do partido que violava as regras. Agora, de que adianta isso com as redes sociais? Não é? A rigor tem que mudar tudo. E a Justiça Eleitoral não estava atualizada para isso. Depois se atualizou nessas eleições de 2022, mas antes não estava atualizado. Mas, felizmente, temos a Justiça Eleitoral. Todos nós temos uma compreensão de que a democracia, como nós hoje a conhecemos, é uma democracia constitucional. Significa uma democracia que está lastreada, obviamente, no voto, mas está lastreado também em instituições, inclusive em instituições contra-majoritárias. E aí, um papel importante de cortes como o Tribunal Superior Eleitoral, né, e o Supremo Tribunal Federal, que, de fato, no Brasil, cumpriu um papel importantíssimo nesse contexto geral. Só para dar uma ideia, para entrar nesse aspecto, mas depois eu volto a falar, em 2019, e aí eu acho que nós tivemos essa percepção, e até dando um depoimento histórico, nós tivemos essa percepção de que aquelas eleições tinham sido, de alguma forma, definidas por aspectos muito diversos. Muito provavelmente, não se pode falar nessas eleições de 2018
sem essa chamada Operação Lava Jato, que foi uma judicialização da política levada a extremo e que, fazendo um resumo, de alguma forma, levou à bancarrota todo o sistema político. De modo que todos os políticos, de alguma forma tradicionais, estavam, de alguma forma, atingidos por essa operação. E essas eleições se fizeram, portanto, dentro desse divisor de águas, que deixou à população aquela alternativa. No Brasil vem se fazendo um teste ao longo desses 35 anos de eleições democráticas, vem se fazendo um teste com as várias forças políticas e com a alternância de poder, e isso tem sido normal. Mas naquela altura parece que se tinha esgotado o estoque, e aí se faz essa opção. Mas nós, no tribunal, percebemos que havia algo de patológico naquele quadro todo. E um pouco, talvez, por intuição, um pouco por adivinhação, e eu falo, nós fizemos, porque eu fiz, nós participamos. O ministro Toffolo, eu, o ministro Alexandre, decidimos que era preciso enfrentar a questão das fake news. E instauramos um inquérito, o ministro Toffolo na presidência, invocando um dispositivo que jamais foi usado do regimento interno, o artigo 43, que é um tipo de contempt of court, para a defesa da corte, porque a corte já se sentia vilipendiada por todos aqueles ataques, e era um vilipêndio que se cometia às instituições. E instauramos o inquérito das fake news. Houve um alarde geral, se disse, mas por que o tribunal não representa a Procuradoria-Geral da República? E a resposta era muito simples, porque da Procuradoria-Geral da República partiam os ataques ao Supremo Tribunal Federal. E o artigo 43, numa releitura que fizemos, dava ao tribunal a possibilidade desse modelo de autodefesa. Mas eu não vou me adiantar além daqui, conto no próximo capítulo. Professor, aproveitando o que o ministro falou sobre as fake news, me parece que em Portugal o volume é muito menor e esse problema não é um problema real nas eleições. Eu lhe pergunto, isso se deve ao tamanho do eleitorado, ao sistema distrital que, de certa maneira, protege a falsidade disseminada desse jeito? E o senhor, como constitucionalista, e pegando a questão das fake news, como é que Portugal pode compatibilizar a ideia da livre expressão com a punição às falsidades comunicadas durante a campanha? Muito obrigado. Não irei fugir à pergunta, mas queria apenas assinalar que se juntaram a nós membros do Congresso Brasileiro, vários, agradeço a vossa presença, que veio aqui tornar este evento ainda mais importante, e queria salientar essa presença também, porque ela tem muito que ver com o tema que nós estamos aqui a debater. Eu, pessoalmente, estou totalmente convicto que não é possível haver outra forma de democracia que não seja uma democracia representativa, baseada na existência de instituições parlamentares fortes, atuantes e com influência efetiva no desenvolvimento político dos países. Tal como também não é possível, em meu entender, hoje em dia, haver democracia forte sem haver instituições judiciais que protejam os cidadãos e que protejam a Constituição. Pode ser através do Supremo Tribunal, como o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, pode ser através do Supremo Tribunal como o americano, pode ser através de um Tribunal Constitucional, mas tem de haver instituições judiciais fortes que protejam os cidadãos e os seus direitos e que protejam a Constituição. Sem estas duas instituições não é possível haver funcionamento democrático, sem a instituição parlamentar e sem uma instituição judicial independente e atuante, defensora dos direitos e da Constituição. E isto tem que ver com um aspecto importante que está relacionado justamente com as fake news e com o funcionamento das redes digitais, das redes sociais, através do digital,
que é o seguinte, e tem a ver um bocadinho com aquilo que há pouco o Francisco Assis também estava a dizer, que é necessário nós intensificarmos aqui a importância, o relevo, o papel da democracia participativa, das instituições de democracia participativa, da participação no espaço público. O que eu vou dizer tem algo que ver com isso. Porque há quem nos diga que a forma de nós conseguirmos isso, reforçar a democracia participativa, empoderar, utilizando uma expressão moderna, empoderar os cidadãos, é através daquilo que está a ocorrer justamente através do digital. Ou seja, tornar os cidadãos agentes, protagonistas ativos da informação, criadores de informação e criadores de decisão através das redes sociais. Eu admito que as redes sociais ou que todas as plataformas do digital possam ter aí algum relevo, mas nós temos de ter cuidado com isso, porque podemos estar aqui a fomentar uma ilusão de empoderamento quando efetivamente o que estamos é a atribuir o poder àqueles que através das redes sociais nos influenciam e criam a nossa opinião, porque isso hoje em dia já é possível. Não apenas através das fake news, mas através, às vezes, de simples manipulação da informação. A manipulação da informação, as fake news, a utilização subreptícia das mensagens que são transmitidas através das redes sociais, são uma forma muito perversa, em alguns domínios, uma forma muito perversa de nos fazer formar uma determinada opinião que depois nós julgamos que vai influenciar aquilo que efetivamente já foi decidido por outrem e que nos foi imposto. O que eu quero dizer com isto, de facto, é que pode suceder, de facto, que o funcionamento da democracia no futuro tenha de contar muito com o funcionamento da democracia digital, a democracia através dos meios digitais, mas nós temos de ter maneiras de controlar como é que isso se vai fazer. A questão das fake news e a questão de saber como é que nós podemos enfrentar esse fenómeno. Eu acho que esse fenómeno se enfrenta procurando restabelecer um equilíbrio que existiu no passado e que foi, entretanto, quebrado. Qual é que era o equilíbrio que existia no passado? Um passado que não é um passado muito antigo, é um passado recente. Qual é que era o equilíbrio que existia no passado? Em que os meios de informação eram os meios clássicos da comunicação social, a imprensa escrita, a televisão nos últimos anos, nas últimas décadas, a rádio. Qual é que era o equilíbrio que existia? O equilíbrio que existia era liberdade de informação, liberdade de comunicação social, liberdade de escolha. Nós escolhíamos o jornal que comprávamos, escolhíamos a televisão ou o canal de televisão que frequentávamos, escolhíamos a rádio que ouvíamos no carro. Tínhamos liberdade de escolha. Se não gostávamos deste, passávamos para o outro. As redes sociais, de uma forma ou de outra, aparentemente estão a reduzir a nossa capacidade, a nossa possibilidade de escolha. E, portanto, isso faz com que o tal equilíbrio que eu estava a referir esteja a ser quebrado, porque o equilíbrio fazia-se com a liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade de acesso plena, cada qual tinha capacidade para procurar informação como quisesse e depois confrontar. E havia, obviamente, depois meios de regulação, ao nível da lei, ao nível do Estado, meios de regulação que estabelecia linhas vermelhas que não podiam ser ultrapassadas quando, no exercício dessa liberdade de expressão e de comunicação, de informação, houvesse, digamos, qualquer tipo de notícia que pudesse ser caluniosa, pudesse pôr em causa a dignidade das pessoas, pudesse ser falsa, etc. Portanto, havia um equilíbrio. Esse equilíbrio está a ser desfeito com a nossa impossibilidade, que é aquilo que existe hoje, de sempre que existem situações de manipulação, situações de fake news, etc., os nossos instrumentos não estarem ainda devidamente calibrados, devidamente adaptados para enfrentarmos isso. Temos de restabelecer esse equilíbrio. Isso se faz através da lei? Sim, a lei é importante, mas também se faz através de outros mecanismos sociais. Eu acho que os meios clássicos de comunicação social têm um papel importantíssimo aí. Houve uma altura em que eu senti que os meios da comunicação social gostavam deste novo ambiente. Este novo ambiente de muita informação, de muita circulação, de muita curiosidade. Creio que começam também a ter algum cuidado com isso. Há uns anos atrás, a Wikileaks era uma coisa heroica.
os Panama Papers eram uma coisa heroica. Hoje em dia eu tenho a impressão que começa a haver meios de comunicação social que duvidam que isso seja efetivamente uma coisa heroica, porque os meios para haver essas Wikileaks e esses Panama Papers, Pandora Papers, etc., foram meios de utilização da devassa, da utilização da quebra de confidencialidade, utilização de hackers. E os hackers também começaram já a atacar os meios clássicos de comunicação social. Portanto, nós temos de começar a contar também com eles. Hoje em dia, na comunicação social portuguesa, e também, mais uma vez, na direção da sua pergunta, na comunicação social portuguesa, nos principais meios de comunicação social, sobretudo nos canais de televisão, quer os canais abertos, quer os canais de cabo, começa a haver muitos programas, muitos mecanismos em que eles próprios procuram apreciar se notícias que estão, nessa altura, a circular pelo espaço público são notícias falsas ou são notícias verdadeiras. E depois fazem a apreciação. E no final chegam à conclusão, notícia falsa, notícia verdadeira. Quase todos os principais meios de comunicação social televisiva, nesta altura, têm programas com essa configuração. E isto é uma coisa importante, porque ninguém gosta, nenhum político com relevo e que tenha ambições, gosta de ver um meio importante de comunicação social, que apesar de tudo ainda é visto por muita gente, mostrar que uma afirmação que fez é totalmente falsa, ou é parcialmente falsa. O mesmo se diga em relação, naturalmente, ao próprio espaço público, deve cada vez estar mais atento às coisas. Em relação à lei, eu penso que temos aqui de criar um movimento global, e o Brasil aqui tem, de facto, uma importância fundamental, como eu comecei por dizer inicialmente. Temos de criar aqui um movimento global, quer dizer, não parece que iniciativas e decisões meramente nacionais consigam resolver o problema, porque hoje em dia tudo isto é gerado no espaço cibernético, portanto não está localizado em países específicos e, portanto, tem de haver um movimento global, que é um movimento global de enfrentamento deste fenómeno. Através de leis que sejam coordenadas globalmente e que, sem, obviamente, ameaçar a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, a liberdade de pensamento, etc., sem ameaçar nada disso, apesar de tudo, criem mecanismos que sejam mecanismos eficazes de combate à manipulação, às fake news e a todos estes mecanismos que vão surgindo repetidamente. E já estamos a enfrentar como eu dizia também no início, estamos quase a conseguir vencer mas já está outro a ser efetivo e que vai criar danos na nossa vida política, na nossa vida social. Mas só para dizer, sim, Portugal, sendo um país, enfim, mais pequeno, em que as pessoas... somos uma pequena aldeia hoje em dia, quase, não é? Temos maior capacidade para controlar esses fenómenos, mas eu diria que não é uma capacidade total. Vou me permitir traduzir o termo em inglês para o português castiço, que é a difusão de mentiras e de falsidades. E me dirigir ao ministro para perguntar o seguinte: se nós não começarmos a nominar, parece que isso é fruto de combustão espontânea. Não tem autor e não tem difusor. E aí eu coloco ao senhor o tema da responsabilização. Não está na hora das big techs serem responsáveis por aquilo que difundem, pelos algoritmos pouco transparentes que formam maiorias eventuais? Como é que se pode enfrentar isso, ministro? Pergunta interessante, mas como eu tinha deixado o próximo capítulo sobre o inquérito das fake news, eu vou dizer que é preciso que o futuro, que os acadêmicos que venham se debruçar sobre isso no futuro, especialmente aqueles que cuidam do papel da jurisdição constitucional, saibam que se houve uma instituição que teve uma participação efetiva na manutenção do regime democrático no Brasil, foi
o Supremo Tribunal Federal. E isto se deveu fundamentalmente ao inquérito das fake news. Porque naquele momento, por exemplo, o inquérito das fake news abrangeu e atingiu aquilo que se chamava um gabinete do ódio, que funcionava no gabinete ao lado do presidente da República. Portanto, é algo para se ter a dimensão de como isto era manipulado. Aquilo que foi importante para ganhar as eleições depois passou a funcionar como um instrumento importante de governo. Mas um dado importante é que nós chegamos até as eleições de 2022. E aqui a atuação do TSE foi muito marcante, enfrentando já as Big Techs, Gonzalez, e fazendo com elas um diálogo, nem sempre muito pacífico, porque o TSE adotou como medida não aquele direito de resposta tradicional, mas mandava que aquilo que se constatava como fake news ou como desinformação, que fosse retirado das redes. E, claro, contou com a compreensão das várias plataformas, com a exceção do Telegram, que, num primeiro momento, relutou. E houve, então, uma determinação da presidência do TSE, agora secundada por todos os ministros, decisão do ministro Alexandre, secundada por todos os ministros, que ele retiraria o Telegram do Brasil, suspenderia o Telegram no Brasil. E o Telegram veio, acolheu a decisão e passou a observá-las. Bem, as coisas prosseguiram. E nós tivemos a eleição, que correu com um quadro de normalidade, tivemos aqueles soluços entre a eleição e a posse, e depois tivemos aquele lamentável episódio do 8 de janeiro. E como que se deu esse episódio? Primeiro, por algo bastante anômalo. E é um outro aspecto que eu acho que as democracias constitucionais têm que discutir, e muitas já discutem, aproveitando a presença de tantos parlamentares ilustres aqui, que é regular a liberdade de reunião. Como que se faz a liberdade de reunião, como que isso se pode exercer sem perturbar. Mas nós tivemos no Brasil, desde as eleições, as tais manifestações perante os quartéis. Algo muito exótico. Muito exótico. Pessoas que estavam perante os quartéis vindicando intervenção militar. Significa dizer a interrupção do processo democrático. E isso durou até 8 de janeiro. O novo governo veio e ainda manteve, ou pelo menos não deu ordem, ou compreendeu que havia dificuldades, mas o fato é que subsistiu. E no 8 de janeiro foi tramado nas redes, anunciando-se uma festa da Selma. Convidava-se para uma festa da Selma. E depois os cartazes diziam onde seria essa festa. A festa foi a invasão dos prédios do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e o próprio Palácio do Planalto. Vejam os senhores as consequências disto, a gravidade disto. Daí a necessidade de que nós discutamos, e eu tenho dito que o 8 de janeiro é uma janela de oportunidades, com muita clareza, para que nós discutamos a imperiosidade, a necessidade de regulação das plataformas, da sua responsabilidade. A Europa tem dado exemplo, a partir da Alemanha, a chamada Netzwerk Durchsetzungsgesetz, que inclusive obriga as plataformas a retirar conteúdo ilícito, criando, portanto, um modelo de responsabilidade que rompe com aquela ideia da neutralidade das redes, que ainda hoje o nosso Marco Civil da Internet, o artigo 19, ainda honora, ainda legitima, e que nós estamos a discutir, cuja constitucionalidade nós estamos a discutir agora no Supremo Tribunal Federal. A Europa aprovou esse Digital Service Act, né, que deve entrar em vigor em 2024, que também cria um modelo de responsabilidade procedimental das
plataformas. É necessário que isso seja discutido. E, independentemente de se tratar de relações que envolvem empresas multinacionais e sediadas aí irgendwo, né, em algum lugar do mundo, mas é importante que isso seja discutido. E me parece que nós temos que aprovar uma legislação sobre isso. E já temos esse bom padrão de comparação, seja da legislação alemã, seja da legislação europeia. Eu acho que nós não podemos fugir a esse quadro e precisamos enfrentar. E se nos faltava algum motivo de convicção, me parece que o 8 de janeiro é algo emblemático. Eu acho que é fundamental que nós não esqueçamos. A nossa presidente do Supremo, a presidente Rosa Weber, chama sempre, está a lembrar a cada 30 dias dos episódios, porque o tribunal ficou marcado por esse evento. A Sala dos Bustos foi destruída. Derrubaram a figura icônica que nós temos para a advocacia e para o judiciário brasileiro do Rui Barbosa, que ficou com um galo na cabeça. Então, e ela fez questão de lá deixar, reentronizou no seu local a estátua do Rui, mas com essa marca, como os alemães fazem, rememorando alguns episódios do nazismo. Então, de fato, o tribunal ficou com marcas muito profundas e a gente tem que rememorar esse dia da infâmia, não apenas dizendo que foi algo grave, mas organizando a fuga para frente, fazendo novas institucionalizações. Eu, se fosse dizer que há uma mãe de todas as reformas, eu diria que é a da responsabilidade das plataformas. Acho que isso é fundamental. E, recentemente, demos um passo importante. Ao recebermos uma ação declaratória de constitucionalidade, em que havia um pedido para que qualquer pedido formulado para prova no processo criminal, qualquer pedido fosse formulado com acordo de cooperação judicial, portanto, pedindo a outro país que cooperasse, normalmente pedidos aos Estados Unidos, onde as empresas estão sediadas, nós dissemos sim, esse pedido é válido, essa forma é válida. Mas nós podemos também determinar que a empresa que presta serviço aqui seja ordenada pela jurisdição brasileira, aqui, para apresentar as provas. E quando a gente faz a verificação empírica, constata que normalmente esses pedidos que são feitos para essas empresas, no final, são decretados inviáveis. Portanto, o caminho da cooperação judicial, dos chamados emilates, resultam inúteis. Portanto, já demos um passo no sentido da afirmação da jurisdição brasileira e da competência brasileira para legislar ou para regular essa questão. Me permita, professor, só para não perder aqui, o ministro falou do 8 de janeiro, mas eu queria, só para não perder o gancho, que ele pudesse comentar o que aconteceu agora no dia 20 de abril. Porque dia 20 de abril circulou nas redes brasileiras a ideia do Dia Nacional do Massacre nas escolas, com vídeos sendo postados, etc. E tal. O ministro da Justiça conseguiu tirar do ar vários perfis e, no entanto, nos dias seguintes, os perfis retirados voltaram com outros nomes, com as mesmas imagens. Então, eu quero reiterar a pergunta. Ministro, como é que nós vamos impedir que as Big Techs não subvertam o convívio democrático e civilizado no Brasil? Em relação a esse episódio, nas minhas notas, eu tinha até trazido que, na reunião que foi feita no Ministério da Justiça, a representante do Twitter no Brasil disse que o perfil de um assassino de criança que estava sendo usado, a foto, não violava as regras de uso da plataforma, da internet. Vejam, os senhores, portanto, o tamanho do
do absurdo e a gravidade disso. A mim me parece que esse diálogo tem que ser feito a partir de uma versão de autoridade. Eu acho que tem que se submeter à responsabilidade. E elas que invocam tanto a liberdade de expressão, mas que já cumprem a legislação. Esse é um ponto que sempre o ministro Alexandre tem chamado a atenção a partir da visão lá do eleitoral. Elas que já cumprem, a partir de algoritmos, para evitar divulgação de cenas de pedofilia ou de cenas de pornografia infantil, têm condições também de fazê-lo em relação a essa outra ampla temática que é igualmente ilícita. E aí vem sempre o tema, que é muito caro a todo o público, a propósito da questão da liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão nunca foi, mesmo no modelo tradicional, uma liberdade ilimitada, é uma liberdade submetida às regras. Até os nossos valorosos parlamentares sabem que é sempre uma polêmica, né, em torno disso, mas a própria imunidade parlamentar tem limites internos e externos. Então, é fundamental que isso seja levado em conta. E portanto, é fundamental que nós enfatizemos a necessidade de uma regulação que contemple a liberdade de expressão, mas que não viole outros valores que a legislação considera fundamentais e, por isso, os põe na cena dos atos ilícitos. A própria legislação alemã, que é uma legislação bastante paradigmática, hoje muita gente busca se inspirar, eu acho que o próprio modelo europeu, de alguma forma, se inspira nela, ela é uma expressão que descreve bem, se fala que é uma lei sobre as redes, né, Netzwerk, dos Gesetzes, uma lei de execução das regras do direito. Portanto, não se trata de criar uma regra para a internet, mas simplesmente fazer com que a internet cumpra as leis já existentes. Aquilo que é ilícito tem que ser, de fato, repudiado. Mas esse foi muito bem lembrado. Esse episódio é bastante preocupante. E veja a capacidade que se tem de criar um desassossego. A partir de um episódio que é grave, passam-se a anunciar massacres. O ministro da Justiça já anunciou 200 ou 300 prisões preventivas decretadas a partir desse tipo de ação, anúncio de massacre. E grupos que se organizaram para anunciar esse tipo de massacre, inclusive se inspirando nessa data de simbolismo negro, não é? Para todos os efeitos. Por isso que me parece que nós temos que nos debruçar sobre isto, inclusive fazendo algum experimentalismo institucional. Alguém dirá, mas nesse jogo com a tecnologia, o direito sempre sai atrasado e sai perdendo. E é verdade, mas nem por isso nós devemos ser pessimistas e não tentarmos fazer algo que está ao nosso alcance. Acho que temos que tentar. Um país com mais de 220 milhões de habitantes, com uma dimensão territorial continental, certamente a gente não pode esperar uma regulação internacional, que sabe Deus quando virá, considerando, veja que uma dessas empresas, por exemplo, tem um faturamento maior que o PIB brasileiro. Nós estamos, por isso que se discute, inclusive, a questão do próprio poder. Ainda é empresa, não é? Diante de tanto poder que elas acumulam, o Estado precisa fazer face a isto. É necessário que nós discutamos, claro, cumprindo também a nossa função na sociedade democrática, de chamar a sociedade civil, de vituperarmos contra esses abusos, de clamarmos por maior conscientização e tudo mais. Professor, em Portugal também houve uma circulação menor da ideia do massacre em escola para o dia 21. Foi pequeno. Mas, aproveitando o gancho do ministro, de fato, o direito ao ato de legislar
sobre coisas que ainda não existem, né? O direito sempre chega atrasado, mas também, pelo exemplo da Alemanha, talvez não se trate de criar regras e de fazer com que essas regras existentes sejam cumpridas. Da mesma maneira como não se admite a propaganda de pedofilia, não se deve admitir a propaganda caluniosa. Então, eu queria saber se isso é viável. E de novo, vou colocar a questão. O fato de termos aqui um sistema distrital e um parlamentarismo ajuda? Pode não ser viável nesta altura, mas nós temos de criar condições para que venha a ser viável. Eu creio que estamos aqui a falar de um fenómeno, estou totalmente de acordo com o ministro Gilmar Ferreira Mendes, estamos aqui a falar de um fenómeno que tem ramificações extremas em muitos setores, alguns dos quais até relativamente inesperados e desconhecidos, e temos de envolver as plataformas nisso, e as plataformas têm de colaborar, e se não fizerem voluntariamente, têm de ser forçadas a fazê-lo. Porque começa a haver alguns fenómenos de disrupção, temos estado aqui sobretudo centrados nas questões relacionadas com o espaço político, mas começa a haver alguns fenómenos de disrupção que resultam do cruzamento entre as tecnologias digitais e a inteligência artificial, que são fenómenos extremamente preocupantes. Não tem muito a ver com o tema que estamos aqui a tratar, mas falo muito brevemente nisto. A próxima reunião do Conselho Científico da minha faculdade tem como ponto central da sua ordem de trabalhos discutir a utilização pelos estudantes do chat GPT. Porque nós descobrimos, ou começámos a descobrir, que naqueles casos práticos que enviamos para casa para serem resolvidos, nos trabalhos que pedimos escritos para serem entregues, começámos a descobrir que o chat GPT faz esses trabalhos não perfeitamente, mas um aluno inteligente com alguma capacidade consegue corrigir eventuais deficiências que venham, e os trabalhos são apresentados ao professor. O professor não tem nenhuma possibilidade de verificar se aquilo foi feito de facto pelo aluno ou se foi feito através de um meio de inteligência artificial. Isto o que é que significa? Significa que ou conseguimos controlar esses instrumentos, e para isso necessitamos de colaboração das plataformas, ou o sistema de avaliação do ensino vai alterar-se radicalmente. Porque temos de deixar de fazer avaliação através de meios escritos. Tem de ser através da intervenção oral, em aula ou em exames. Bom, isto é uma alteração radicalíssima ao nível do sistema de ensino. E, portanto, isto é aqui, enfim, circular um bocadinho lateralmente, mas apenas para dizer que estamos a enfrentar fenómenos, são fenómenos de tal dimensão, tal expressão, tal consequência, que só podem ser resolvidos se houver a colaboração total das plataformas. Se não houver essa colaboração total das plataformas, isto não é possível de resolver. É viável obter essa colaboração. Eu sou, nestas coisas, sou otimista, porque as plataformas também, a partir de certa altura, começarão a ter o seu próprio negócio ameaçado por fenómenos que extravasam a sua capacidade de controle. Portanto, acho que a partir de certa altura elas próprias serão obrigadas, serão forçadas a chegar a algum consenso para se conseguir controlar todos estes instrumentos. Portugal tem ou não a possibilidade de fazer aqui um controle um bocadinho mais efetivo, sendo um país pequeno. Falou da nossa organização distrital que funciona, enfim, a organização distrital está a ser desmantelada, ou tem estado a ser desmantelada ao longo dos tempos na organização administrativa portuguesa, mas continua a funcionar com base das circunscrições eleitorais. Será que nós, por essa via, temos maior capacidade de controlar, por os círculos serem mais pequenos? Alguns são bastante pequenos até preocupantemente pequenos, diria. Eventualmente teremos outras faculdades que um país como o Brasil, ou como os Estados Unidos, ou como a Índia, não terão. Mas todos estes fenómenos acabarão mais tarde ou mais cedo, e com maior ou menor dimensão e peso, também por nos afetar. Nós não temos tido, ao nível do processo político português, pelo menos que se saiba,
não temos tido fenómenos da dimensão que sabemos que ocorreram, por exemplo, nos Estados Unidos e que ocorreram agora também no Brasil, ao nível da utilização das redes sociais para a manipulação das eleições. Não temos notícia que isso tenha ocorrido em Portugal, pelo menos não temos conhecimento público que isso tenha ocorrido em Portugal, mas não creio que Portugal aí esteja, digamos, completamente imune. No contexto europeu, Portugal será talvez um país menos relevante do que outros países maiores que têm maior capacidade de influência na decisão ao nível europeu. Mas não estamos completamente imunes, como é óbvio. Muito bem. O professor introduziu... Alô? O professor introduziu o tema da inteligência artificial e nós vimos, logo depois do lançamento do GPT e do ChatGPT, uma proliferação enorme de aplicativos dos mais variadas, que permite as mais variadas manipulações. Existe um aplicativo famoso que manipula fotos, que circulou uma foto do Papa com um casaco branco, o rei Charles já coroado, né? E assim por diante. Existem aqueles que montam áudios a partir de palavras ditas no passado, existem o dos vídeos, né? Muito bem. Talvez fosse fácil identificar e obrigar que quem usa uma foto dessa, o software vai dizer essa foi uma foto montada pelo software Midjourney. Vamos dizer que fosse razoável. A questão é quem faz e quem se beneficia. Porque, ministro, com a sua experiência no eleitoral, vou trazer de novo para o eleitoral. Hoje, ou antigamente, várias campanhas compravam chip de celular pré-pagos, com identificação de mortos, e faziam as famosas fazendas de celulares para disparar mensagens. Outros vão para um país estrangeiro e fazem isso. Há registros de uma empresa de São Petersburgo que já interveio em várias eleições ao longo do mundo, né? Então, de novo, como é que a gente responsabiliza quem faz e, principalmente, quem se aproveita? Eu tenho a impressão de que aqui, de fato, como já disse na participação anterior, o direito fica sempre um pouco a reboque das iniciativas. Mas acho que alguma coisa já está padronizada, inclusive no modelo tradicional, que se pode depois responsabilizar. Acho que nós temos que ser severos com essas violações. Todos nós sabemos, você tem toda essa vivência de anos nas disputas eleitorais, que uma notícia ou uma manipulação feita num período curto de campanha é definitivo para o resultado da campanha, não é? Então, isso tem bastante importância e é preciso que a gente consiga dar resposta. Houve muita celeuma, por exemplo, no Brasil, a propósito de uma decisão do TSE, que disse que derrubada, quer dizer, considerada ilícita, ilegal, uma difusão de uma notícia, aquilo atingia todas as plataformas, independentemente dela estar ou não arrolada na ação. Isto causou um certo pânico e disseram que o tribunal estava exorbitando. Na verdade, professor, não se trata de nada mais, nada menos do que, ou se trata nada mais, nada menos do que a aplicação do efeito vinculante dos fundamentos determinantes. O modelo alemão do Bindungswirkung. Simplesmente isso. Se eu decidir que o conteúdo A é ilícito estar na plataforma X, Z ou Y, ponto final. Então, foi uma resposta atualizada também, mesmo no modelo tradicionalista da justiça, não é? Foi um modelo atualizado. Acho
que foi uma resposta e, de novo, uma vantagem que o nosso Tribunal Superior Eleitoral tem em relação, talvez, aos eventuais congêneres no mundo. Que é uma fórmula que, às vezes, é muito discutida e tem até propostas de supressão, que é um poder normativo, regulatório, né, que permite ao tribunal fazer regulação a partir de parâmetros legais existentes e, portanto, pode até fazer uma regulação praeter legem, no vácuo da lei. E isto foi, me parece, uma iniciativa benfazeja. Mas, de fato, nós temos que estar atentos a toda essa realidade e a todo esse o universo. Certamente temos que discutir a regulação da inteligência artificial, ver como isso vai se dar num ambiente em constante mutação, né? Como o senhor mesmo apresentou, de fato, a partir do ChatGPT, apareceram tantos outros congêneres, né? E a legislação proíbe telemarketing. Sim. Estamos falando de telemarketing. Sim, sim, claro. Aquilo que for impossibilidade, certamente nós não temos como responder. Mas devemos buscar, sim, meios e modos de dar resposta a isso. Certamente, hoje, temos todas essas dificuldades que já eram pré-existentes, dos sites situados no exterior, em locais muitas vezes longínquos e não atingíveis por jurisdições tradicionais, não é? Veja a própria situação do Telegram, não é? Propriedade de russos, sediados hoje em Dubai, salvo engano, não é? Portanto, como se faz essa discussão a partir de referenciais de territorialidade? Talvez nós tenhamos que discutir isto com outros modelos jurídicos atualizados. Professor, uma digressão aqui. Até algum tempo atrás, a luta política, as campanhas eleitorais, elas tinham uma fórmula, digamos assim, em que um candidato consolidava primeiro os seus votos fiéis, esquecia os adversários, era o hard pró e esquecia o hard contra. Depois caminhava para o centro e buscava os simpatizantes, o soft pró. Com o advento das redes, o que aconteceu é que as campanhas mudaram. O candidato fala para a sua bolha e destrói a bolha do outro. Portanto, as campanhas ficaram polarizadas e radicalizadas de maneira efetiva pelo uso do instrumento. Isso não está ainda na Europa no nível que tem nos Estados Unidos ou no Brasil, mas já tem aqui o Vox na Espanha, o Chega em Portugal. Como é que o senhor vê essa questão? Totalmente certo aquilo que refere. Creio que o passado, sobretudo na Europa, mas creio que isso também sucedia assim no Brasil e também, em certa medida, nos Estados Unidos. De facto, a tendência era para conquistar o centro. Ou seja, normalmente tinha-se garantido o eleitorado mais fiel, mais básico, e, portanto, as campanhas eram centradas na tentativa de conquistar o centro-esquerda, o centro-direita, conquistar o centro e conquistar o chamado eleitorado volúvel. E as campanhas estão-se a alterar. De facto, as campanhas do Brasil, as campanhas dos Estados Unidos e algumas campanhas europeias, em França, por exemplo, isso foi visível nos últimos tempos, também em Itália, as campanhas, de facto, têm estado cada vez mais a mostrar que o que rende, em termos eleitorais, é a radicalização do discurso. E isso eu creio que também vai, na Europa, render cada vez mais até que se encontre, ou até que alguém encontre um antídoto para isso. E depois, se me permite também, eu temo que também começa a haver outros fenómenos, já que estamos a falar da inteligência artificial, outros fenómenos preocupantes e que tiram
todo o interesse na política. Quem gosta de fazer política tiram todo o interesse na política efetiva, que é a utilização da inteligência artificial para construir o discurso. Ou seja, o candidato mais ou menos talentoso que quer atingir um determinado nível de audição e quer atingir um determinado nível de audiência, pede à aplicação respectiva que lhe faça o discurso, que lhe prepare aquilo que ele deve dizer para ser o mais efetivo possível. Isso é algo verdadeiramente assustador. Nós estamos em cima, acho que o ministro tem um compromisso, então eu queria que o professor dissesse as últimas palavras e depois o ministro, por favor. As minhas últimas palavras são, no fundo, para repetir e insistir naquilo que foi a minha intervenção inicial, dizendo que o debate que está a travar-se nesta altura no Brasil não é um debate do Brasil, é um debate mundial. É um debate da democracia à escala global, à escala universal. Obviamente, aquilo que se passar no Brasil e nos Estados Unidos da América vai ser decisivo. A Europa não tem ainda um processo de integração política suficientemente maturado, suficientemente evoluído para ter aí um papel importante. Certamente alguns países da Europa individualmente considerados têm esse papel, mas a Europa globalmente considerada ainda não atingiu o nível de integração política que lhe permita ter capacidade delirante nesse campo, infelizmente. E, portanto, quem tem capacidade para liderar esse debate é ao nível do Sul, o Brasil, e ao nível do Norte, dos Estados Unidos da América. Aquilo que se passar aí vai ser decisivo para o futuro da democracia à escala global e, portanto, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, os congressistas brasileiros que aqui estão, todos os brasileiros, nossos amigos, sintam que estamos a olhar para vós com muita atenção, com muita esperança e muita expectativa. Bem, agradecer a presença, desculpe-me não tê-los cumprimentados antes, essa delegação importante de parlamentares, cumprimentar a todos os senhores presentes, e dizer, do último ponto da fala do professor Vitalino, que isso é uma coisa, Gonzalez, que aparece em todos os estudos sobre as plataformas, de que, de fato, elas facilitam a polarização, mas o seu modelo de business tem lucro com isto. Portanto, a estrutura conflitiva, não é, lhe é favorável também em termos de engajamento, de agregação de simpatizantes e associados. Então, por isso, nós temos ainda um outro argumento, um argumento adicional em prol da necessidade da regulação. E, por último, eu nem falei sobre isso, tinha trazido isso nas minhas notas, eu sou um convicto defensor da ideia da democracia defensiva ou defendente. Significa dizer, a democracia, na verdade, tem que tolerar ao máximo a liberdade de expressão, mas ela não pode ser tolerante para aqueles que querem destruí-la. Esse é um modelo, inclusive, que a Alemanha performou de maneira muito clara na Constituição de Bonn, de 1949, já encontrou respaldo doutrinário anteriormente em Lowenstein e outros autores. Acho fundamental que a democracia crie mecanismos para não permitir que aqueles que pretendam destruí-la queiram dar curso em nome da liberdade de expressão. Acho que isso é fundamental. Muito obrigado.